uma grande multidão estava com Jesus naquela manhã no templo lá em Jerusalém. Ele havia passado uma noite inteira no monte, e quando ele desce pela manhã, ele procura o templo. A multidão lhe acompanha, e depois que eles estão no templo, chega uma outra multidão, esta conduzindo uma mulher que, na visão humana, ela já estava condenada. Eles trouxeram ela para Jesus julgar, porém no seu consciente, eles já haviam condenado aquela mulher. A única coisa que eles queriam, além de apedrejar a mulher, era apedrejar Jesus juntamente com ela. Porque quando eles encontraram aquela mulher no ato de adultério, conhecendo a lei de Moisés como eles conheciam, e conhecendo também a nova mensagem, a mensagem que Jesus estava trazendo a eles, a mensagem do perdão, a mensagem do amor, a mensagem da graça, a mensagem da compaixão, eles não conheciam essa mensagem. E para eles a mensagem da compaixão, a mensagem da graça, a mensagem do amor, era incompatível com a lei de Deus. Mas Jesus podia mostrar plenamente que o perdão, o amor, a compaixão são compatíveis com a lei de Deus. O mesmo Deus que deu a lei dos mandamentos, que diz que aquele que adulterasse, ele seria apedrejado, é o mesmo Deus que ama, é o mesmo Deus que perdoou Davi. Você ouviu agora há pouco umas pinceladas a respeito de Davi. Davi caiu exatamente no pecado de adultério, mas Davi não foi apedrejado como a lei mandava que fosse. Não foi. E não foi por quê? Porque a graça de Deus, ela não é nova. A graça de Deus não começou no Novo Testamento. Desde que existe Deus, existe graça. A sua graça, ela veio junto com Ele. Enquanto houver Deus, haverá graça. Aleluia. Quando Davi se prostra diante do profeta Natã, Davi era o rei, Natã era um profeta. Quem tem mais poder? Quem manda mais? Quem mandava mais nos dias de Davi? O rei. O rei era superior. Se o rei dissesse mata o profeta seria extirpado da terra. Mas o rei, quando percebeu que havia caído e que Deus estava manifestando uma oportunidade de manifestar a sua graça, Davi não perdeu a chance, desceu do trono, caiu no chão com o rosto em terra diante do profeta e disse: pequei contra o Senhor, eu vou morrer. Aleluia. Naquele instante, Deus disse para o profeta, diz para ele, que eu cancelei o pecado dele, ele não vai morrer. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora trouxeram essa mulher para Jesus julgar, mas na verdade não era isso que eles esperavam. Eles queriam que Jesus entrasse em contradição para que ele fosse apedrejado.
Porque se ele dissesse, não deve apedrejar a mulher, e a mensagem, e a lei, o que a lei diz, apedreja. E se ele dissesse, apedreja, e eles iam dizer, e o amor que você prega? Ou seja, não havia saída aparente. Mas Jesus é Deus, aleluia. E Jesus conhecia e conhece os corações. Ele enxerga além da máscara, ele enxerga além da aparência, ele enxerga além da farda, além da roupa de grife, ele enxerga o íntimo do coração dos homens. Bendito seja o nome do Senhor. E ele olhou para a mulher, ela era de fato adúltera, mas os seus acusadores eram tão pecadores quanto ela. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso ele disse, aquele que dentre vós se achar sem pecados, pode jogar pedra, está autorizado a jogar pedra. Ninguém teve coragem de levantar o braço. Cada um com a sua pedra na mão, foi soltando a pedrinha ali, se levantando e indo embora para casa. Quando Jesus olha, não vê ninguém além da mulher na sua frente. Claro, ele tinha a multidão que andava com ele, os seus discípulos e a multidão que andava com ele. Quando os acusadores saem, Jesus pergunta, onde estão os teus acusadores? Cadê eles? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. Então ele diz, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. É depois desse episódio que a Bíblia vai dizer, e falou Jesus, pois outra vez, porque ele havia falado ali na hora da acusação da mulher, falou-lhe outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. A luz de Jesus havia mostrado o coração dos acusadores daquela mulher. Eu sou a luz. Aonde Jesus chega, tudo fica visível. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sou a luz. Quando Jesus diz que Ele é a luz em todos os aspectos. Aleluia. Ele é a luz no sentido de iluminar o caminho por onde nós temos que passar. Ele é a luz no sentido de nos dar o conhecimento, a luz do conhecimento, porque quem não tem luz anda em trevas, não sabe onde pisa, não sabe aonde vai, não sabe o que está fazendo. Mas quem tem luz sabe onde está, sabe para onde vai. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. A luz que remove as trevas do engano. Ninguém consegue enganar perto de Jesus, e ninguém anda enganado se andar com Jesus. Se andar com Ele, você vai andar na verdade, porque além de luz, Ele é a verdade. Bendito seja o nome do Senhor. É Ele quem se coloca dizendo, eu sou a luz do mundo, a luz que mostra o caminho certo. Essa história de que todos os caminhos levam a Deus é mentira do cão, é mentira de Satanás. O único caminho que leva a Deus é um caminho chamado Jesus. Aleluia. Ele não diz que era um dos caminhos, ele disse, eu sou o caminho, não existe outro. Só Ele consegue conduzir o homem à presença de Deus. Quando Adão pecou, ele quebrou esse elo, ele quebrou essa passagem, essa porta de entrada para Deus, ela foi fechada quando Adão pecou. É como se houvesse uma ponte,
entre o homem e Deus, e com o pecado a ponte caiu. Aleluia. Mas Jesus veio, e quando Jesus vem, Ele ergue a ponte, e agora o homem tem acesso de volta para Deus. Só não se volta para Deus quem não quiser. A ponte foi reconstruída através do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Está aberto o caminho, está iluminado o caminho. Sabe aquela rua escura, aquele caminho escuro para Deus? Esse caminho foi restaurado através da cruz de Cristo e foi iluminado pela sua luz, e o homem pode caminhar em direção ao céu. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele mostra o caminho certo, Ele remove as trevas do pecado. O pecado é trevoso, o pecado fica tudo escuro quando o homem peca, mas Jesus veio com a sua luz e removeu as trevas do pecado, e hoje os seres humanos podem andar a passos largos em direção a Deus, porque o caminho está aberto e está claro pela luz de Cristo. Aleluia. Na segunda parte do verso, ele diz: quem me segue não andará em trevas. Aleluia. Quem segue a Jesus não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. O crente salvo, quando perguntado a respeito da vida eterna, ele não pensa duas vezes, ele consegue dizer. E ele não diz apenas porque ouviu, como os papagaios da vida, que ouve uma frase e decora. Não, quando o crente diz: eu sou salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo, é porque a luz de Cristo já iluminou o seu entendimento, e ele consegue saber dessa verdade. Não é porque ele ouve o pregador dizer, não, é porque ele já teve a experiência, ele experimentou o remédio da salvação, e a luz de Cristo brilhou na sua vida, e ele consegue enxergar o caminho. Aleluia. Ele ainda não chegou no céu, mas ele fecha os olhos e ele consegue enxergar o céu pelo lado de dentro. Aleluia. Por causa da luz de Cristo. Quem me segue não andará em trevas. Quem acompanha homens, quem acompanha pessoas, quem sabe até importantes, pode ser que no caminho ele encontre trevas, escuridão. Vai ter hora que ele não sabe o que fazer, nem para onde ir, porque escurece o caminho. Mas quem segue a Jesus, ele terá o caminho claro. Tem espinho no caminho? Tem. Jesus não tirou os espinhos, não. Ele disse que o caminho para o céu tem espinho, é estreito, a porta é apertada. Ele não enlargueceu o caminho, nem a porta, mas ele iluminou pela luz da sua graça, para que você não tropece nem nos espinhos e nem pela escuridão da vida. O caminho está claro. Aleluia. Muitas pessoas caem, é porque se distanciam de Jesus, e à medida que o crente vai se distanciando de Cristo, o caminho vai ficando escuro. Quanto mais você se distancia, mais o caminho escurece, mais você corre perigo da queda, do abismo. Mas quando você se aproxima de Cristo, as trevas se dissipam e o caminho é iluminado, e você anda em segurança. Você tem segurança no que diz, no que prega e no que faz, porque o teu caminho foi iluminado pela luz da vida. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Aleluia. No deserto,
havia um milagre diário, além do maná que o povo tinha todos os dias, o maná, o sustento, o provimento, para que as pessoas se alimentassem todo dia. Amados, a nossa peregrinação na terra não é diferente, é igualzinha à peregrinação de Israel no deserto. Foram tirados, arrancados das garras de Faraó e colocados no caminho de Canaã, mas o caminho era desértico, mas não lhes faltava todo dia pão, todo dia tinha pão. Os céus se abriam e o maná caía para que eles comessem. Hoje não é diferente, todo dia nós temos aqui, os céus se abrem e o pão da palavra de Deus, ele é ministrado, ele é mostrado, é colocado na mesa, e os crentes se alimentam, os crentes comem, os crentes se alimentam, os crentes se fartam da palavra de Deus, que é o pão diário que o crente precisa para continuar crente. Aleluia. Acontece que da mesma forma que os filhos de Israel no deserto, chegou um dia em que eles se viraram para Moisés e disseram: olha Moisés, nós já estamos enfastiados desse pão, esse pão tão vil, já estamos enfastiados dele, nós queremos que você mude o cardápio. Quantos crentes estão mudando de cardápio ainda hoje? Mas nessa noite, você que veio aqui, essa noite, você que me assiste de casa, não importa onde você esteja, seja no interior, na cidade grande, na cidade pequena, na vila, no povoado, você conseguiu acessar esse culto esta noite. Deus fala contigo: não abandone o pão diário de Deus, que é a sua palavra. Não abandone o pão de Deus. Aleluia. O povo lembrou dos manjares do Egito, e diziam para Moisés: lá no Egito a gente comia carne, no Egito a gente comia cebola, comia pepino, e começou a se lembrar das coisas do Egito. Deus se zangou com o povo e matou um bocado deles. Que isso não aconteça com você. Não aborreça a palavra de Deus, não despreze o pão diário de Deus para a tua vida. Mas além de pão, existia um outro milagre para o povo no deserto, e que esse milagre acontece hoje conosco. Tinha nuvem, a nuvem, que nuvem maravilhosa, aleluia, a nuvem. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sem aquela nuvem, aquele povo estava perdido. Sem a nuvem, que durante o dia ela engrossava e ela impedia que os raios do sol queimassem a pele das pessoas, ela fazia sombra durante o dia, aleluia. Mas anoitecia, e quando anoitecia, aí vinha a escuridão. Aquela nuvem que durante o dia ela escurecia e fazia sombra, à noite ela se transformava numa coluna de fogo que iluminava o caminho. Eles podiam andar de dia e podiam andar de noite, porque tinha luz para o caminho. À noite, bendito seja o nome do Senhor, além de luz, ela também calor. E quando Jesus falou: eu sou a luz, ele não estava falando desse tipo de luz que nós temos hoje. Isso não tinha nem na imaginação dos homens. A única luz de que aquelas pessoas se proviam era de lamparina, lâmpada, pavio e azeite queimando. Ou seja, brilha e aquece ao mesmo tempo.
Assim era a nuvem para aquela congregação, de dia sombra, à noite luz e calor, porque assim como o sol aquecia a 50 graus durante o dia, quando o sol se escondia na madrugada, aqueles 50 graus, ele quase que dava um negativo, ficava quase negativo, o frio de matar, o vento. Era preciso que aquela nuvem se acendesse, e além de brilhar, ela trazia calor para o povo. O povo de Deus vinha debaixo da bênção de Deus, de dia e de noite. Era Deus protegendo o seu povo. Hoje, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Aleluia. Quem anda com Jesus, quem segue a Jesus, ele anda na luz, ele anda na hora do frio, ele sente o calor de Cristo. O frio espiritual, ele só pode ser aquecido através do calor de Cristo. Aleluia. Aí você diz: mas pastor, mas Cristo já não está mais aqui em corpo. Mas ele está através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nunca saiu daqui. Desde o dia que ele desceu, no dia de Pentecostes, ele veio para ficar, e ele está conosco, e vai conosco até o final dessa jornada. Assim como Moisés, sabe até onde foi o ministério de Moisés? Até em cima do monte Nebo, foi o ministério de Moisés até ali. Dali para frente, aí foi o ministério de Josué. Foi Josué que introduziu o povo na terra prometida. Da mesma sorte, o ministério de Jesus foi até no monte Calvário. Aleluia. A partir de então, o Espírito Santo, o Josué da igreja, ele assumiu o comando. E quem tem o Espírito Santo tem luz, tem sombra, tem calor, tem guia, tem professor, tem mestre. Quem tem o Espírito Santo tem Deus, e quem tem o Espírito Santo tem o nome escrito no livro da vida, porque Paulo disse que o Espírito Santo, ele é o penhor da minha salvação, o penhor da tua salvação, a garantia da tua salvação é a presença do Espírito Santo de Deus, não é a presença do anjo. Moisés era muito sábio, mano. Já nos seus dias, ele sabia que a presença do anjo é importante de vez em quando, mas quando é para ser algo permanente, não, senhor. Se for para ser permanente, tem que ser a presença de Deus. A presença de Deus. E o Espírito Santo é Deus em nós. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele está contigo, ele está dentro de você. Você só precisa ter ouvidos refinados, ouvidos aparelhados para ouvi-lo. Ele é o teu guia. Se você erra em algum momento, é porque deixou de ouvir a voz do guia. Jesus disse assim: eu vou enviar o Espírito da verdade, e ele vos guiará em toda a verdade. Ele vai guiar você. Mas quem guia vai aonde? Atrás ou na frente? Quem guia vai na frente. Aleluia. Aí quem é guiado precisa se esforçar para alcançar o guia, senão vai ficar para trás. Vai ficar para trás. O pastor dos dias de Jesus, quando Jesus fala de pastor na linguagem
dos israelitas, do judeu, o pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas lá no Egito, em Israel e no Egito também, não é como o vaqueiro aqui do Ocidente, que coloca o gado na frente e sai gritando atrás, tocando o gado. Não, pastor dos dias de Jesus, ele ia na frente e as ovelhas o seguiam. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus nunca deixou essa prática. Sabe por quê? Porque ele não quer ninguém tangido. Tanger significa levar na marra, sob pressão. Não, ninguém vai para o céu assim. Para o céu só vai quem quiser ir. Jesus disse em Mateus capítulo 16: quem quiser vir após mim, é só se quiser. Quem quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo. Deixa de ser quem você é, de fazer o que você quer fazer. Negue-se a si mesmo. Faz mais do que, Jesus? Tome cada dia a sua cruz. Não é todo dia a sua cruz. Se dissesse tome todo dia a sua cruz, eu ia entender que a cruz era a mesma. Tome todo dia a sua cruz. Você entende o que é uma cruz? Igual para todo dia. Mas quando ele diz tome cada dia a sua cruz, ele está dizendo: não se assuste se a cruz de hoje for mais pesada do que a de ontem, se a cruz de amanhã for mais pesada do que a de hoje, porque cada dia a sua cruz é uma cruz diferente para cada dia. Mateus capítulo 6, Jesus diz assim: basta para cada dia o seu próprio mal. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos seguir a Jesus de perto, para não perdermos nem o seu brilho, a sua luz, e nem deixar de ouvir a sua voz. Porque quando a gente se distancia de quem está com a luz, se você se distancia de quem tem a luz, e é o guia, ele que fala, e você ouve a sua voz, se você se distancia, você deixa de ver o brilho da luz, e deixa de ouvir a voz, por causa da distância. Por isso, muitas pessoas hoje, velho de crente, e ainda diz: nunca ouvi a voz de Deus. Cuidado com a distância. Se aproxime dele. Se aproxime dele. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você ouve a sua voz de forma clara. Quanto mais você se aproxima dele, mais a luz dele te ilumina e te aquece. Quando você vê crente por aí, mano, dengoso, crente mendigando calor humano, é porque ele falta o calor divino. Ele se afastou do calor divino e fica procurando o calor humano. Essa igreja não ama. Esses crentes aqui não tem calor humano. Não é calor humano que está faltando. Está faltando o calor divino. Porque quem tem o calor divino, ele tem calor humano para dar. Aleluia, você entendeu? Quem tem o calor divino, ele tem o calor humano para dar. Ele não mendiga calor humano, porque você tem o divino. Aleluia, e o divino te aquece, e um aquecido aquece a outro. Bendito seja o nome. Aprenda a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está falando com você nessa noite. Te aproxima dele. Ande no claro e ande aquecido. Você não precisa mendigar nada. Nada. Pessoas correndo atrás de movimentos, atrás de profetas. Onde ele sabe que tem um profeta, ele vai atrás. Por quê? Porque não ouve a voz de Deus. Quem não ouve Deus quer ouvir homem. Quem não ouve Deus quer ouvir qualquer coisa por aí.
Mas quem ouve a Deus não precisa ouvir mais ninguém. E Deus está falando esta noite comigo e com você. Deus está chamando a minha atenção, a tua atenção, para que nós nos acheguemos a Ele. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Mas você entende o texto? Uma coisa forte aqui: quem me segue não anda em trevas. Mas o que acontece? Terá. Você não vai só participar da luz, você vai ter a luz. Quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Por isso, Jesus, antes de subir para o céu, Ele disse para quem já é crente, para quem já anda perto dele, Ele disse: vós sois a luz do mundo. Antes era Ele que era luz, mas se você segue a Ele, você tem a luz. E agora você é luz para iluminar o mundo que está na escuridão. Deixa a sua luz brilhar. Aí Jesus arremata em João capítulo 5, João capítulo 14. Deixa eu pensar direito aqui. Onde ele diz, é Mateus, mano. Mateus capítulo 6. Brilhe a vossa luz. Ou seja, você tem a luz. Você que segue a Jesus, você tem luz. Agora, brilhe a vossa luz. Para quê? Para que os homens vejam as vossas boas obras. Para quê? Ver minhas obras. E glorifique o Pai que está no céu. Deus está falando com você. É com você que Deus fala. Deus não está falando para quem não está ouvindo. Não adianta você ficar aí sentado ouvindo e dizendo assim: ah, se fulano estivesse aqui para ouvir isso aí. Isso aqui não é para fulano, é para tu. Não é para fulano que não veio e para fulano que não está assistindo. É para mim e para você que está aí assentado ouvindo. Deus te pegou aí. É para você.